A paz do Senhor Jesus, eu deixo aqui você, que está aqui no livro de Êxodo, capítulo 9, versículo 13. Vou ler apenas um versículo da palavra de Deus, para que você entenda hoje, que diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés, preste atenção nesse texto, então disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, põe-se diante de Faraó, e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva. Amém? Vou ler novamente. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, põe-se diante de Faraó, e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva. Amém? Então aqui nós estamos lendo um texto que Deus ele estava enviando as pragas sobre Faraó. Mas em todas as vezes que Deus estava enviando as pragas, Deus sempre mandava Moisés ir diante de Faraó e avisá-lo. Mas após aqui a praga das úlceras, né? Tinha acontecido a praga do piolho, das rãs, né? Aqui depois das pragas das úlceras, Deus falou para Moisés: amanhã cedo você vai se pôr diante de Faraó e vai dizer a Faraó: deixa o meu povo ir para que me sirva. Olha bem, mano, presta atenção nessa palavra: para que me sirva. O povo vivia no Egito escravo de Faraó. Faraó havia pesado a mão sobre o povo de Israel, ao ponto de multiplicar ali a produção, pedir multiplicação na produção de tijolos, escravizando o povo de uma maneira, e Deus ali ouviu a oração do povo que pedia socorro. Então Deus queria libertar o povo, mas com um propósito: que o povo pudesse servir a ele. Então ele falou: Faraó, vai diante de Faraó amanhã cedo e diz: deixa o meu povo ir para que me sirva. Mas o que eu quero concluir para você: esse povo que foi tirado do Egito para servir a Deus, eles não conseguiram servir a Deus da maneira que Deus queria. Porque ele foi chamado para servir e eles tiveram dificuldade de servir a Deus, porque eles não conseguiram se libertar do Egito. O Egito ainda permaneceria no seu coração. É igual nos dias de hoje. Deus nos libertou do pecado, mas as pessoas ainda continuam dizendo que o pecado está no seu coração. E quando eles conseguem viver ainda com o pecado no seu coração, o desejo sempre dessa pessoa é de voltar ao mundo. É de voltar a fazer as coisas que ele fazia e realizavam antes. Embora Deus resgatou da lamaçal do pecado, trouxe para a sua maravilhosa luz, mas eles não tomam posse, eles não conseguem servir a Deus porque eles ainda continuam desejando o pecado. Eles não conseguem servir a Deus. E a Bíblia nos revela que quando a pessoa tem dificuldade de servir a Deus, ela se torna uma presa fácil do diabo. Ela se torna vulnerável diante dos perigos da sua caminhada. E não foi diferente com este povo, que tiveram dificuldade de servir a Deus, só vivia murmurando, reclamando, resmungando, desejando voltar atrás várias vezes, porque Deus nos tirou do Egito para morrer nesse deserto, e Deus ali alimentando de pão, de carne, de água, de livramentos, e eles murmurando a Deus. A Bíblia diz que todos caíram no deserto. Todos eles, com exceção de 2 pessoas, Josué e Caleb. De 3 milhões de pessoas que saiu da primeira leva do Egito, só chegou à terra de Canaã apenas Josué e Caleb.
Os demais tudo ficaram prostrados no meio do caminho. Quantas pessoas hoje estão ficando prostradas no meio do caminho porque eles não conseguem se libertar dos seus pecados? Por que eles não conseguem se libertar dos seus pecados? Talvez você me pergunte. Porque eles não buscam conhecer a verdade. Assim como o povo lá no passado não procurou conhecer quem era Deus e qual eram os propósitos que Deus queria para eles. Eles tiveram dificuldade. Eles tiveram essa dificuldade de tomar posse das bênçãos de Deus. Eles tiveram dificuldade de procurar conhecer o Deus que havia resgatado eles com mão forte. Um Deus que havia aberto o mar vermelho. Coisas que eles nunca tinham visto na face da terra. Um milagre tão grande como esse de um mar se abrir para eles passarem. E mesmo assim, por eles não querer se envolver com Deus, eles se tornaram pessoas vulneráveis aos ataques do inimigo. Ao ponto que eles foram libertos do Egito, mas o Egito não foi tirado de dentro dele. Como hoje muitas pessoas acham, Deus me libertou dos pecados, mas continua ainda no pecado, continua com o pecado no seu coração, e o pior, eles declaram ainda com as suas próprias bocas que são pecadores. Olha só, são pecadores. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 2, verso 16 e 17, se nós que somos justificados em Cristo, se nós ainda somos achados pecadores, é porventura Cristo do ministro do pecado? Aí o próprio apóstolo Paulo responde, de forma alguma. Porque se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, que foi o corpo do pecado, eu me torno a mim mesmo um transgressor. Por isso, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Então eu não posso viver mais para o pecado. Assim como o povo não poderia mais viver para o Egito. E a Bíblia fala que todos pereceram, sem exceção. Apenas Josué e Caleb e uma nova geração de crentes. Tanto que os cristãos, aqueles que creram em Deus, que entraram na terra prometida, todos tinham menos de 40 anos, com exceção de Josué e Caleb. Porque aqueles 40 anos foram as pessoas que foram nascendo pelo caminho, naquela caminhada. Então era um grupo de pessoas mais jovens. E os demais, todos pereceram. Porque eles não entenderam o que Deus disse aqui. Moisés vai diante de Faraó e diz a Faraó para que deixe o meu povo ir para que me sirva no deserto. Então Deus queria que o povo servisse a ele, assim como Deus quer hoje que você venha servir a ele. Mas muitas das vezes os papéis estão se invertendo e as pessoas querem ser servidas por Deus. As pessoas hoje querem viver diante de um Deus que seja garçom, que sirva a ele nas suas necessidades, mas que não faz nada por merecer. Não faz nada para agradar a Deus. A própria Bíblia nos ensina o seguinte, buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas Deus acrescenta. Então Deus irá acrescentar na sua vida aquilo que você precisa e necessita. Mas se você não perder a sua fé e a sua confiança nele. Então, amados, Deus já te libertou dos pecados. Deus já te livrou da morte. Deus já te livrou da lei do pecado e da morte, como diz em Romanos 8, verso 2. Deus já te livrou. Quando ele te livrou? A lei do pecado, ele se livrou no ato do seu batismo, o batismo de Jesus. Quando ele falou, João, é necessário que eu seja batizado para que se cumpra em mim a justiça de Deus. E após ele ser batizado, ele foi levado ao deserto. E ao voltar do deserto, ele dizia aos pecadores, perdoados, já estão os seus pecados. Então ali, ele já havia tirado você da lei do pecado. Mas quando ele morreu naquela cruz, ele também te livrou ali, como a Bíblia fala em Romanos 8, 2. A lei em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer,
Jesus, quando morreu naquela cruz, ele te livrou da lei da morte. Porque ele havia tirado o seu pecado. Mas se você achar que o pecado ainda está em você, o que faz pensar você que vai entrar no céu com o pecado? Ou em pecado, ou vivendo no pecado? Não permita que o inimigo lhe afrinja. Não permita que o inimigo te assole. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não da segunda carne. Não olhe, nem ande com uma visão carnal. Olhe as coisas com uma visão espiritual. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Mas se você ficar desejando o pecado, se você ficar desejando o mundo, você vai ficar perecendo no caminho. E você vai ter dificuldade de servir a Deus, porque você não vai se sentir merecedor, você não vai se sentir capaz, você não vai se sentir perfeito. Mas a Bíblia fala que toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir o homem em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para ensinar os outros. Deus falou para Abraão: Abraão, ande em minha presença e seja perfeito. Então Deus jamais lhe pediria algo se você não fosse capaz. Mas Deus nos tornou perfeito pelo perfeito sacrifício de seu Filho, que morreu ali na cruz, para que todo aquele que olhar, que estiver em pecado, olhar para Jesus, o pecado não tenha efeito na vida dele, assim como lá no deserto também, quando as pessoas foram mordidas por serpentes venenosas, que ela chegava diante daquela haste ali com uma serpente sobre uma haste de metal, o veneno não tinha efeito na vida daquela pessoa, que confessava, que blasfemou contra Deus, blasfemou contra Moisés. E Jesus falou isso para Nicodemo: Nicodemo, assim como foi levantada uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus já lhe deu a vitória. Você só precisa agora crer. E a Bíblia diz: se crer, verás a glória de Deus. Então eu quero deixar essa mensagem, essa breve mensagem, para abençoar a sua vida. Mas se você quiser ouvir mais, você pode pesquisar no YouTube aí. Existem vários vídeos aí mensagens do pastor Jaime, que mostra a justiça de Deus revelada para abençoar você e sua família.